Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Você sabe o que é isso? Como funciona essa possibilidade de conseguir revisar um processo que transitou em julgado através do habeas corpus? Meus amigos, meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista com atuação em todo o território nacional. Um tema muito importante na advocacia criminal é a revisão criminal. Por quê? Normalmente, o processo judicial, quando ele transita em julgado, significa o quê? Que não cabe mais recurso. Aquela decisão ela não tem possibilidade de mudar. Mas no processo criminal, a gente tem um instituto da revisão criminal que permite que a gente consiga revisar um processo transitado em julgado e, consequentemente, poder anular, poder conseguir uma absolvição, mesmo após o trânsito em julgado. Perfeito? Dito isto, a revisão criminal, ela é uma opção que normalmente ela demora muito tempo em razão da quantidade de processos que a gente tem no judiciário brasileiro. E uma pessoa que está presa injustamente, ela não quer esperar tanto tempo assim para poder ter sua revisão criminal avaliada e julgada pelos desembargadores. Então a gente tem uma opção que tem sido muito utilizada no dia a dia, que é, ao invés de ingressar com a revisão criminal, a gente impetra um habeas corpus no lugar da revisão criminal, que a gente chama de habeas corpus substitutivo de recurso. No caso aqui, ele vai ser substitutivo da revisão criminal, que é uma ação autônoma. Perfeito? Então, como que funciona basicamente? A revisão criminal, para a gente conseguir ingressar com ela, a gente tem que se atentar a três situações. Primeiro, a gente tem que entender se as provas elas foram totalmente favoráveis, mas de qualquer forma teve uma condenação, ou seja, prova totalmente contrária à decisão do juiz. A gente pode alegar isso, ou a gente alega que existem provas novas. Se tiver prova nova que demonstra a inocência da pessoa após o trânsito em julgado, né, a título de exemplo, apareceu uma testemunha nova que presenciou os fatos que pode atestar a inocência do condenado. Então a gente pode ingressar com a revisão criminal. E uma outra situação é quando a condenação ela se baseou em documentos falsos. Então, se a gente demonstrar isso, a gente consegue também ingressar com a revisão criminal. No habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, a gente pode levantar esses argumentos e se valendo do habeas corpus, que é uma peça muito mais rápida para ser julgada. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem julgamento de habeas corpus aí com um mês, menos de um mês. Além disso, a gente tem a liminar, que ela é decidida de um dia para o outro, no máximo 2 dias, que a gente pode conseguir uma decisão favorável, certo? Então, a gente pode se valer do habeas corpus quando a nossa manifestação, quando, por exemplo, uma prova nova, quando um documento falso ele for tão esdrúxulo que o habeas corpus ele já é suficiente e não tem a necessidade de a gente ter que esperar 6 meses, 8 meses, um ano para a gente poder ter a nossa revisão criminal julgada. Perfeito? Então, a gente tem que se atentar a essas questões, saber o momento certo de utilizar, saber se tem essa urgência para utilizar esse habeas corpus e, na dúvida, a gente impetra, porque um habeas corpus ele nunca faz mal, perfeito? Uma outra situação aqui em relação ao habeas corpus substitutivo de revisão criminal é o que? A gente normalmente tende a pensar que a revisão criminal tem que ser para tentar absolver a pessoa, tentar fazer com que uma pessoa condenada ela seja inocentada, mas não só isso. A gente pode utilizar o habeas corpus substitutivo em uma situação de avaliar a dosimetria de pena. Por exemplo, a gente teve uma situação que o rapaz ele foi condenado no regime fechado, a decisão transitou em julgado. Mas, na verdade, ele deveria estar no regime semiaberto. E a gente, por meio de um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, demonstrou que o regime dele estava errado, ele foi, né, colocado no regime certo, que era o semiaberto, e com o tempo que ele já havia cumprido no fechado, ele já tinha prazo para poder estar no aberto. Então, do semiaberto, ele já foi para o aberto e, consequentemente, ele ficou em liberdade. Então, o habeas corpus substitutivo de revisão criminal ele pode ser utilizado em diversas situações. Por exemplo,
tráfico privilegiado. Uma pessoa foi condenada pelo delito de tráfico de drogas, não teve o privilégio aplicado e transitou em julgado o processo. A defesa consegue, através desse habeas corpus substitutivo, demonstrar que era cabível sim o tráfico privilegiado, apontar ali onde que houve os equívocos e conseguir uma decisão favorável no habeas corpus. Perfeito, meus amigos? Então é isso. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, um instrumento importantíssimo no dia a dia que tem nos trago muitos êxitos e muitas vitórias para a advocacia criminal brasileira. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida sobre o tema é só mandar nos comentários ou entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que fica na descrição do vídeo. Um abraço, meus amigos. Até o próximo conteúdo.